Eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu ontem. Eu já vou contar, então, e aí daqui eu vou falar, o nosso devocional de hoje vai ser esse testemunho. Ontem nós falamos, não sei se vocês lembram, então eu queria contar para vocês o meu testemunho ontem, logo depois que acabou a nossa devocional, e aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. Vero, minha amiga linda, bom dia, bem-vinda, amiga. Que bom você estar aqui, viu? Ontem nós falamos a nossa devocional, né, meninas? Antes de te contar, eu vou orar, aí a gente começa a falar, porque o testemunho que eu vou dar agora é sobre a nossa devocional de ontem, sobre não perturbar o nosso coração, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, não foi isso que Jesus falou ontem, né? E logo que acabou a nossa live, aconteceu algo, eu vou orar primeiro, agradecendo a Deus, e aí eu vou compartilhar com vocês. E como eu precisei do Espírito Santo do Senhor, e precisei colocar em prática, realmente, aquilo que a gente tinha meditado. E aí eu comecei a pensar em tantas vezes na nossa vida que acontece tantas e tantas coisas, que nós falamos de Deus, nós entendemos a palavra, nós estudamos a palavra, mas na hora de colocar em prática, a gente precisa se lembrar e pedir para o Espírito Santo de Deus: Deus, me ajuda a ser crente de verdade. Crente no sentido de acreditar de verdade. Crente no sentido do Senhor estar no controle de todas as coisas de verdade. Vamos orar? Deus, eu agradeço ao Senhor pelo dia, pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, pelo teu cuidado, pelo teu agir. Pai amado, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, graças ao Senhor por isso. Nós damos graças a Ti, agradecemos pela saúde, porque estamos vivas, porque o Senhor nos livrou do mal, o Senhor guardou a nossa casa. Pai, obrigado porque o Senhor estende as Tuas mãos misericordiosas sobre as nossas vidas e nos dá paz, nos dá alegria, nos dá esperança na fé que temos no Senhor. Que nessa manhã o Senhor me usa para falar a essas vidas que o Senhor trouxe para cá, para nos conectarmos através da internet. Obrigada, inclusive, pela internet. Obrigada pela tecnologia. Obrigada porque nós temos celulares que são tão importantes para nós. Obrigada porque moramos num país livre, onde podemos abrir a internet e falar do Senhor. Muito obrigada, Pai amado, por esses privilégios. Fale comigo, fale conosco, no Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês que estão chegando agora, essa vai ser a nossa devocional do dia, mas vai ser um pouquinho diferente hoje. Eu vou testemunhar algo para vocês. Só para recapitular, né? Ontem nós falamos lá no texto que está no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo ali no comecinho, quando os discípulos estavam se sentindo sozinhos, desamparados e tristes e preocupados, porque Jesus já havia anunciado para eles que chegaria um momento que ele não estaria ali, que ele seria necessário que ele sofresse, morresse, mas que ele voltaria para os seus. E Jesus sabia que estava próximo ao momento de crucificação. E os discípulos ali tristes estavam diante do Senhor. E o Senhor Jesus falou para eles, né? Não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se preocupe o teu coração. Não agite o teu coração. Não abale o teu coração. Creia em Deus e creia também em mim. E a gente falou isso sobre o que é nós confiarmos ao Senhor, recorrermos a Ele com todos os nossos recursos, com tudo que nós temos, colocarmos diante do Senhor. E eu fui ouvir a devocional de ontem, novamente, já era de noite. Na verdade, eu me lembrei durante o dia e de noite eu fui lembrar. E eu falei o seguinte, logo no finalzinho, né? Que a paz que excede todo o entendimento que Jesus está, fica no nosso coração. Que as águas fora podem estar agitadas, lembra que eu falei isso? Que as águas fora podem estar sujas, águas não tão cristalinas, e águas sujas e águas turbulentas, mas aqui dentro o nosso coração precisa estar em paz. Isso é ter Deus, isso é confiar em Deus,
A fé expulsa do nosso coração a ansiedade. A fé expulsa do nosso coração o medo. A fé expulsa do nosso coração o desespero. Não é isso que nós falamos ontem? Pois bem, a gente precisava tomar posse dessa promessa de Deus, né? Crer nisso. Quando eu acabei a devocional ontem, vocês se lembram que eu mostrei o ateliê para vocês, né? Tava ali no final, tava um solzinho gostoso batendo, e eu mostrei ali a minha sala, mostrei o nosso quintalzinho para vocês, dando graças ao Senhor. Quando foi, gente, isso foi 8h05 que eu finalizei a live. Quando foi 8h20 da manhã, começou a cair em Aracaju uma grande chuva, como eu nunca tinha visto. Em 10 minutos, exatamente 10 minutos, porque eu estava me comunicando com um grupo de alunas, porque eu iria dar aula às 9h30, falando para elas que ok, que aqui estava tudo bem, confirmando a aula. Às 8h29, eu passei um novo WhatsApp falando para elas não virem, porque o ateliê estava alagado. Todo o meu quintal já estava alagado. Todas as minhas plantas já estavam cobertas. E a água começou a subir e a chuva continuou, e eram raios, eram trovões aqui em Aracaju. E de repente a água começou a inundar lá dentro. E soltando da parede, por conta, inchando, e os meus móveis, as minhas mesas de madeira antiga, né, algumas coisas estavam no chão, material de confeitaria do meu esposo, geladeira, forno, enfim. Tantas coisas aconteceram aqui ontem. E nessa hora, gente, em 20 minutos de chuva, então 9 minutos alagou fora, em 12 minutos alagou dentro. Subiu aqui fora 22 milímetros, nós contamos na régua. A ponta de tudo isso aqui, aqueles vasos que vocês estão vendo ali atrás, ó, eu só conseguia ver a borda daqueles vasos. Foi muita água. Eu coloquei o meu pé dentro, passou na minha canela. E por que eu tô contando isso para vocês? Nessa hora, eu comecei a chorar. E eu peguei meu esposo, Elisandro, meu amado amor, crente do Senhor Jesus, graças a Deus, presbítero da nossa igreja. Ele chegou para mim e ele, vamos orar. E nós dois chorando, porque não tinha o que fazer. E nós choramos e juntos clamamos ao Senhor. Deus, o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de todas as coisas. O Senhor está no controle de tudo. Tenha misericórdia de nós e de tantos que estão sofrendo com essa chuva, né? Eu fiquei imaginando casas e famílias perdendo tudo, e empresários perdendo estoque, perdendo lojas. Clamamos ao Senhor. Logo depois, alguns minutos, a chuva começou a passar e a água tomada. E eu me lembrei, o Espírito Santo foi tão claro, gente, comigo ontem, falando, você acabou de falar da minha palavra, você acabou de falar, compartilhar isso, que é nos momentos de crise, nos momentos onde aos nossos olhos não temos nada o que fazer, não temos nada o que agir, não temos nada, não tínhamos nada para fazer. É que você precisa orar, e aqui fora, lembra que eu falei no final da devocional? As águas podem estar agitadas, sujas, tudo errado, mas aqui dentro tem que estar paz, porque é a paz que excede todo entendimento, e a paz que Cristo nos dá muito excede as tribulações que a gente pode passar nessa vida, muito excede. E aí eu falei, eu preciso crer nisso, e eu preciso colocar isso em prática na minha vida, nos momentos de crise, sempre. E eu comecei a me lembrar dos momentos de crise, que eu não tinha nada para fazer e o Senhor agiu. Nós precisamos, no momento de crise, clamar ao Senhor e colocar isso em prática. Credes em Deus, credes somente também em mim, não se perturbe o vosso coração, lançai sobre Cristo a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né? Somente eu sou Deus, e Deus que cuida de todas as coisas, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz descansar em pastos verdejantes, refrigera minha alma.
alma refrigerada. Tantas vezes nós falamos aqui no nosso devocional. Descanse no Senhor, confie, entregue. E ontem o Senhor me falou muito sério ao meu coração. Nós oramos, eu orei com meu esposo, nossos amigos estavam orando por nós, né, nos grupos de WhatsApp, né, temos os mais chegados que irmãos já estavam sabendo, estavam colocando em oração. E de repente uma paz que excede todo o entendimento me invadiu. E eu sabia que era o Espírito Santo do Senhor. O que eu fiz? Eu coloquei um louvor lá naquela mesinha que a gente fez a nossa devocional ontem. Eu coloquei louvores. E eu comecei a louvar ao Senhor. E louvando, e a água caindo, e a chuva caindo, e cai, pó. E o ateliê alagando. E meu esposo falava, o móvel tal já perdeu, já foi. E não sei o quê. E louvando ao Senhor. E a paz realmente invadiu meu coração. E eu comecei a pintar para minha amiga Vera, inclusive, que está aqui. Algo que eu já deveria ter pintado para ela. Mas por conta da rotina muito intensa, e ali na paz do meu coração, sentindo o Espírito Santo do Senhor, eu fui pintar. E pintando, eu comecei a chorar e eu falei, Senhor, obrigado porque eu tenho o teu Espírito Santo. Obrigado porque nos momentos de crise eu tenho a tua presença. Porque tem muita gente que não tem aonde se apegar. Lembra de quando eu falo para vocês sobre a âncora da nossa alma? Deus é a âncora da nossa alma. No meio da tempestade, quando aos nossos olhos tudo está contrário, a gente segura aqui em cima, na âncora da nossa alma. E Ele não nos deixa que a gente se perca dEle. Então, e aí eu passei a noite toda, o dia todo pensando sobre isso, né? Depois fomos fazer faxina à tarde, minha filha veio com meu genro, uma bênção, me ajudar na faxina, trouxeram almoço pra gente, e aí a gente aproveitou, fez aquela faxinona, o ateliê ficou cheiroso, perdemos coisas, mas graças a Deus, o Senhor vai levantar recursos, já levantou inclusive para nos ajudar com isso. E à noite, eu estava chegando no ateliê, quando eu falei de levantar recursos, né? Porque a gente pede a Deus e o Senhor nos dá. Ontem eu fechei um contrato muito importante para nós aqui no ateliê, né? No momento que eu estava precisando. E Deus fez isso às 18h47 da noite, né? E graças a Deus, né? É Deus que cuida de nós em tudo. Se nós não cremos que o Senhor cuida de nós, né? Como que a gente vai poder testemunhar do seu agir e do seu cuidado? E aí eu chamei meu filho. Hoje a devocional está só de testemunho, né? Eu chamei meu filho, Marco Antônio. É o meu filho do meio. Meu filho está se preparando para um vestibular militar, né? Muito concorrido, ele quer ser oficial do Exército. E eu comecei a conversar com ele. E eu me lembrei das coisas, filho, olha, quando eu passei no vestibular, eu tinha estudado, eu falava, Senhor, abençoa a minha memória, porque tudo que está na prova eu sei, eu só preciso lembrar. Então que o Senhor me abençoe a minha memória, porque tudo que está aqui, eu já estudei, né? E eu lembro que quando eu passei no vestibular, passei em 3º lugar no meu curso. Depois de muito tempo, gente, isso no 3º vestibular, eu estou dizendo, né? Aqui em Sergipe. Depois de, enfim, de 3ª formação. E aí, a gente precisa crer no Senhor. E eu lembrei do meu filho, chamei meu filho, porque aos 4 dias de vida, meu filho nasceu prematuro de 7 meses. E aos 4 dias de vida, o meu filho, ele teve paradas respiratórias gravíssimas, que foram de 7 da noite até 00:30. Foram 4 paradas respiratórias. E o médico, e eu contando isso para o meu filho ontem, os médicos chegaram para mim e falaram, a senhora crê em Deus, que a gente sabe que a gente vê você orando. Se for para orar, a oração tem que ser agora. Na época não tinha WhatsApp. A gente começou a ligar para as pessoas. Amiga, ore pelo Marco Antônio agora. Ore pelo milagre de Deus agora. Ore agora. Ore agora. Ore. Na oração há poder, mas não o poder da oração. Poderoso é o Deus que ouve as nossas orações. Creia você nisso. Poderoso é o Deus que ouve as nossas orações e Ele cuida de nós.
Nós começamos a orar pelo Marco Antônio e Marco Antônio saiu da crise e graças ao milagre de Deus, ele não teve nenhuma sequela. E ontem eu lembrando disso, meu filho, você nunca nem ficou doente. Você com 4 meses de idade já era um bebê considerado de tamanho e peso normal. Deus cuida de você e tem cuidado até hoje, né? E assim o Senhor tem uma missão na vida dele, na minha vida, dos meus outros filhos, da Luana, da Elisinha, das outras filhas, no nosso casamento, na tua vida, para os teus filhos. Ore ao Senhor. Quando você não puder fazer mais nada, Ele é o Deus que tem recursos que a gente não explica. Nós falamos nisso ontem, quando os nossos recursos se acabam, quando as nossas forças se acabam, quando não temos nada nas nossas mãos, ore ao Senhor que tem recursos infinitos. Descansemos no Senhor, louvemos ao Senhor, cremos, louvamos. E você também vai poder testemunhar, fazendo assim de grandes e grandes coisas que o Senhor fará para você. E nessa conversa com o Marco Antônio ontem foi tão gostosa, porque eu falei, Nino é o apelido dele, Nino, você lembra aquela vez que você queria um Xbox e a gente orou e na mesma semana, né, você ganhou ali um presente da sua avó e do seu avô, e a gente começou a lembrar de coisas que a gente teve com resposta em oração. Esse ateliê foi me dado a Deus em resposta de oração, né? E tudo na nossa vida, né? Tudo, tantos você poderia contar e eu também. Então, gente, que a gente possa se lembrar. Ele, olha só o que abriu aqui no devocional agora. Não é a página de hoje, é uma página bem antiga. Diz o seguinte, no Salmo 57, 3. Eu vou até ler esse salmo. Salmo 57, 3. Por isso, Mari, então, na verdade, eu não tô tristinha, não tô cansada, porque foi um dia emocionalmente desgastante, espiritualmente exigiu muito de nós também, e fisicamente, né? Então, eu só tô cansada. Salmo 57, 3, diz assim. Salmo 57. Eu vou ler do versículo 1. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas. Olha aqui, até que passe o perigo. Eu me refugiarei, ou seja, eu me esconderei, eu estarei coberta à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor, a sua fidelidade. Eu estou em meio a leões ávidos para devorar-me, seus dentes são lanças e flechas, são línguas, são espadas afiadas. Sei exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a sua glória. Meu coração está firme, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei aos sons de instrumentos. Acorde, minha alma. Acorde com harpa lira, eu vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sê exaltado sobre toda a terra, esteja a sua glória. Amém. Glórias ao Senhor por isso, né? Olha só, na outra versão, versículo 3. Ele dos céus envia o seu auxílio e me livra. Ele envia a sua misericórdia e a tua fidelidade. Assim faz o Senhor, quando nós clamamos a Ele, né? Ele nos dá o auxílio do céu, Ele nos livra, Ele é eficaz no seu cuidado, né? Ele age em nosso favor.
porque Ele é grande em benignidade, grande em amor. Deus é um Deus de verdade, o seu auxílio é certo, é único, as suas ações são certas e seguras. Então, que bom a gente poder ter essa promessa, que o nosso auxílio vem dos céus, vem do Senhor. Sempre, né? Então, gente, glórias a Deus por esse momento. Que bênção é nós podemos testemunhar a respeito dele, do teu agir, do teu cuidado. Isso é ter uma vida com Deus. Não significa que a gente não vai passar por momentos difíceis. Pelo contrário, nós passaremos por momentos difíceis. Passaremos por muitas águas, mas o Senhor nos fará passar com pés enxutos. O Senhor nos dará a vitória. O Senhor nos levará para o outro lado, se assim for a vontade dEle. O Senhor nos guarda, nos protege, se acampa ao nosso redor. Que você também creia em Deus em todos os momentos e clame a Ele. Clame ao Senhor. Ele te ouve e te dá auxílios dos céus. Amém? É isso, gente. Então, graças a Deus por isso, né? Pela tua bondade, pela misericórdia, que a gente possa... que bonito esse primeiro versículo. Misericórdia, Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei às suas sombras, às tuas asas, até que passe o perigo. Amém. Que bom poder compartilhar, né? Desse momento com vocês. Que vocês também fiquem nessa paz. A paz que excede todo o entendimento é a paz que o Senhor Jesus nos dá. É Ele que nos dá essa paz, né? Sempre. E é isso. O resto a gente possa fazer com aquilo que está nas nossas mãos, o melhor que a gente pode, como se fosse para o Senhor. Seja o nosso trabalho, seja o nosso ofício, nosso dever de cuidar dos nossos filhos, de amá-los, de educá-los, de ensiná-los, de falarmos a respeito dos céus, de Deus, da salvação, seja como o nosso papel de nossa esposa, né, ou com o nosso esposo, né? Você que é homem, aqui tem uma esposa, mas nós temos nossos esposos, né? E que a gente possa exercer a nossa missão, fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, com o que Ele já colocou nas nossas mãos, e o resto Ele vai ajudando. A gente tem que fazer o que a gente pode com o que a gente tem, da melhor forma, né? E que a nossa vida glorifique ao Senhor. Viu, gente? É verdade, tio. Não tem nada como ter Deus no coração. Como é bom tê-lo e pertencer a Ele, né? Bênção poder testemunhar isso para vocês. Eu não poderia deixar de compartilhar. O inesperado acontece em 15 minutos, em 20. E o Senhor continua sendo Deus. Graças a Ele por isso. Então, gente, obrigada, viu? Vocês também são preciosos do Senhor. Obrigada, Mari, pelo carinho, pelas palavras de bênção. Ao tio também, Rê, Carolzinha, Laís. Vocês que estão aqui todas viram, não sei se está aqui ainda. Kelly, Deus abençoe. Minha filha Luana, deixa eu ver quem está aqui. Carol, Vero, Mari, Rê, Stephanie, Tio, Simone. Deus abençoe vocês, viu, Laís? Beijo, gente. Que bom testemunhar. Lembrando que a gente vai se ver agora ao vivo, se Deus assim permitir, na segunda-feira, né, às 7h30 da manhã. E essa live de hoje eu não vou jogar lá no YouTube, tá bom? Porque foi mais um testemunho e... Ou vou também pensar no caso, né? Orar com relação a isso. Que Deus abençoe, viu, gente? Um bom final de semana. Que Deus nos dê da tua graça, viu? Amo vocês também. Um beijo, gente. Obrigada pelo abraço. Já tá aqui recebido. Bom, então, eu acho que se eu colocar lá no YouTube, você que tá vendo a gravação, gente,
sabe que foi bom a gente testemunhar. E os nomes que eu falei são as pessoas que estão aqui ao vivo comigo, estão sempre, na verdade, né? Amigos, companheiros, irmãos, fiéis de todos os dias. Gente, Deus abençoe, viu? Um bom dia para você. Agarre-se no Senhor Jesus. Não tem nada melhor do que ter Ele na vida. Quem tem Deus tem tudo, como falou o tio agora. Tchau, gente. Deus abençoe, viu? Tá certo, Rê. Um beijo. Deus abençoe vocês. Bom dia.